Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Oi, você viu futebol do final de semana? Tem torcedor reclamando da barreira até agora. Não, olha, foi um joguinho disputado. Eu vi pela televisão e estava lendo aqui na revista. Vou te contar. O placar continuava 0-0. Aí, aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz marca uma falta na entrada da área. Não, era meio gol. Ele conta os 10 passos regulamentares. E aí começa aquela confusão de sempre. Barreira, avanço, batedor da falta reclama, o juiz dá cartão amarelo, mas não adianta. Então o juiz autoriza a cobrança e a torcida fica na maior expectativa. E gol! Gol que nada, bola na barreira que avançou pelo menos 1 metro. Bom, coisas de futebol. Fazer as medidas mais ou menos já faz parte do jogo, mas nem sempre as coisas podem ser assim. Você, por exemplo, compraria um terreno medido como um juiz de futebol mede a distância de uma barreira? Eu não. Às vezes é necessário uma precisão maior nas medidas. Na física, para fazer um gol, ou melhor, para resolver um problema, é preciso medidas precisas. A nossa teleaula de hoje está começando agora. Hoje você vai ver a importância das grandezas, padrões e unidades para as medições. Vai aprender o que são grandezas fundamentais e grandezas derivadas. E vai ficar sabendo da utilidade do Sistema Internacional de Unidades. Oi, olha, eu não sou uma fanática por futebol, mas essa história de barreira vem bem a calhar. Você sabia que durante muito tempo as medidas de comprimento foram feitas da mesma maneira que o juiz mede a distância da barreira? É verdade, as pessoas usavam partes do corpo como instrumento de medida. Não, era um tal de dizer que o objeto tinha a largura de um dedo, o tamanho de um pé, de um palmo, de um braço. Olha, Maristela, eu achei um negócio que tem tudo a ver com esse assunto. Ó. Essa aqui é a Rosinha, ela é monitora aqui comigo. E como eu, ela é louca por física. O que você achou? Escuta só. A largura de um dedo, o tamanho de um palmo, pé ou braço, o comprimento de um passo foram utilizados como medidas de comprimento durante séculos por todos os povos da antiguidade. Na verdade, até hoje ainda é comum a gente ouvir dizer que uma mesa tem tantos palmos. Pois é, mas aqui está dizendo que à medida que o comércio entre os povos foi se desenvolvendo, surgiu a necessidade de criar padrões utilizados por todos. Mas não adianta nada criar padrões se você não tem como comparar um padrão com o outro. E para fazer comparações entre os padrões, é que criaram os instrumentos de medida. Mas aqui está dizendo que esses instrumentos de medida foram sendo tão aperfeiçoados que exigiram padrões de medidas mais precisas. É verdade. E com essa história da necessidade de fazer medidas cada vez mais precisas, a física saiu lucrando. Porque você sabe, na física, quanto mais preciso, melhor. Mas a gente não pode esquecer que existe um montão de grandezas, padrões e unidades. E que a física não trabalha com todas essas grandezas, padrões e unidades. Verdade, a Rosinha tem toda a razão. A física procura trabalhar com o menor número possível de grandezas, padrões, unidades. É para simplificar suas tarefas, para facilitar a vida de quem trabalha com a física e precisa trocar informações a toda hora. Bom, mas vamos começar do começo. Esse negócio de medir as coisas tem um limite, não é? Afinal, nem tudo pode ser medido, não é mesmo? Por favor, cidadão, você poderia me dizer qual a quantidade de preguiça que você tá hoje? 80%. Muita. E qual a quantidade de amor que você tem pra dar? 100%. 100%. Tô cheia de amor pra dar, meu filho. O coração tá cheinho de amor pra dar, viu? Quer um pouco? E ainda, qual a quantidade de felicidade que você teve essa semana? 40%. Essa semana eu tive só desgosto, só tristeza, me roubaram a bicicleta, essa aqui já é outra. Várias felicidades. É claro que isso é uma brincadeira. A gente não pode medir a quantidade de preguiça de uma pessoa, o amor que ela tem para dar ou ainda a sua felicidade. Para os físicos, isso é impossível de se medir porque amor, preguiça e felicidade não são grandezas físicas. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e assim pode ser representado por um número e uma unidade. E voltando ao jogo de futebol, a gente encontra diversas grandezas físicas. Dá só uma olhada.
A bola deve ter entre 400 e 500 gramas, deve estar a 9,15 metros da barreira e a partida deve durar 90 minutos. Ou seja, aqui estão implícitas 3 grandezas físicas e suas unidades. Bom, para não ficar nenhuma dúvida, vamos ver esses exemplos um por um. No caso da bola, a grandeza física é a massa e a unidade, o grama. No caso da posição da barreira em relação à bola, a grandeza física é a distância e a unidade, o metro. E por último, a duração do jogo. A grandeza física é o tempo e a unidade, o segundo. Massa, distância e tempo são exemplos de grandezas fundamentais. E essas grandezas fundamentais dão origem a outros tipos de grandeza, muito comuns no nosso dia a dia. Quer ver só? Nesses anúncios de apartamento para vender, uma das informações mais importantes é a área. A área é uma grandeza definida a partir da distância, que é uma grandeza fundamental. Uma das unidades de área é 1 metro quadrado, que vem do metro. Outro exemplo, um participante do rally percorreu 120 quilômetros de um dos trechos do percurso em 2 horas. Ou seja, sua velocidade média foi de 60 quilômetros por hora. A velocidade é definida a partir da distância e do tempo, 2 grandezas fundamentais. Sua unidade, nesse caso, é o quilômetro por hora. Por serem definidas a partir das grandezas fundamentais, elas são chamadas de grandezas derivadas. Grandezas derivadas e unidades derivadas. Bom, será que é isso? Ó, o metro quadrado deriva do metro. O quilômetro por hora deriva do metro e do segundo. É isso mesmo, Maristela? Perfeito, Rosinha, é isso mesmo. Grandezas derivadas e unidades derivadas. Mas veja bem, a gente usou a área e a velocidade apenas como exemplos. Tá cheio de grandezas derivadas por aí, como a força, a aceleração, a densidade e muito mais. Bom, mas vamos deixar isso para depois, para outras teleaulas, tá bom? Agora o importante é saber que existem grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Ah, mas peraí. A gente acabou de dizer que para esse negócio de medidas funcionar de acordo, todo mundo precisa usar as mesmas grandezas, padrões e unidades. Senão não, né? Não dá para comparar. Mas é exatamente sobre isso que eu estava lendo aqui, Rosinha. Até algum tempo atrás, não existia um conjunto de unidades fundamentais que fosse reconhecido e adotado por todo mundo. Cada lugar media de um jeito e era uma complicação. Mas isso começou a mudar em 1948, quando esse conjunto começou a ser estabelecido. Em 1960, ele recebeu o nome de Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. E olha aqui estão as 7 grandezas fundamentais determinadas pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. Delas é que derivam todas as outras. Lê aqui pra gente. Então vamos lá. As 7 grandezas fundamentais estabelecidas pelo SI são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Você já sabe, mas é bom reforçar 3 unidades fundamentais do SI. O padrão de comprimento é o metro e o seu símbolo é o M minúsculo. O padrão de massa é o quilograma, símbolo KG minúsculos. E o padrão de tempo é o segundo, cujo símbolo é o S, também minúsculo. Agora, com essas unidades fundamentais, dá para deduzir algumas derivadas, não dá? Vamos pensar um pouco. Peraí, deixa eu ver. Unidades derivadas do SI. Ah, já sei. A área é uma grandeza derivada. Sua unidade é o metro quadrado, simbolizado pela letra M elevada ao quadrado. Então o volume também é metro cúbico, M elevado ao cubo. Ah, a velocidade. Unidade, metro por segundo. E símbolo, M/S. É claro que tem muitas outras, mas para começar, 3 já tá muito bom. Eu estava lendo uma reportagem traduzida do inglês que fala sobre milhas, jardas, pés, polegadas, que são algumas unidades práticas que ainda são usadas em alguns países. Só que essas unidades não fazem parte do sistema internacional. Aqui mesmo no Brasil, muitas vezes a gente ouve falar em arrobas, alqueires, que também são unidades que não fazem parte do SI.
Agora, só que essas unidades, ó, estão tomando chá de sumiço. Elas vão desaparecer. Mas se você quiser saber a relação dessas unidades com as unidades do SI, tem um quadro no seu livro de estudos. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora. Calma que eu explico. A gente já falou de grandezas, de padrões e de unidades. E viu que uma grandeza física pode ser representada por um número e uma unidade. Pois então, chegou a hora da gente falar dos números e seus algarismos significativos. Dá só uma olhada. Imagina que o diâmetro desse lápis foi medido 3 vezes e chegou-se aos seguintes resultados: 7 milímetros, 7,1 milímetros e 7,15 milímetros. Qual desses resultados será o correto? O que você acha, hein, Rosinha? Ah, eu não sei não, mas eu acho que todas podem estar corretas, hein? Todas, pois sabe que a Rosinha tem razão. Todas as medidas podem estar certas. Isso porque a medida depende do instrumento de medida usado. Vamos ver, se o diâmetro do lápis for medido com uma régua comum, que é graduada em centímetros e milímetros, dificilmente o resultado vai ser expresso em mais de 2 algarismos. Nesse caso, 7 milímetros parece uma resposta adequada. Já se a medida for feita usando um paquímetro ou um micrômetro, o número de algarismos significativos pode chegar a 3 tranquilamente. Olha, 7,34 milímetros, por exemplo. Os dois são instrumentos de medida bastante precisos. Mas para você ver como esse negócio de medição depende de várias coisas, eu e a Rosinha resolvemos fazer uma experiência. Medimos o mesmo lápis com o mesmo paquímetro e olha só o que aconteceu. A Rosinha obteve como resultado 7,34 milímetros e eu 7,37. Você pode ver que a gente tem certeza do 7 e do 3. Já o terceiro algarismo é um algarismo duvidoso. Mas atenção, todos os algarismos obtidos numa medição são algarismos significativos, incluindo esse que é duvidoso. E para chegar a um acordo, eu e a Rosinha decidimos fazer uma média aritmética com os resultados. É só somar os 2 resultados e dividir por 2. Resultado: 7,355 milímetros. Ora, mas se a gente só tinha certeza de 2 algarismos, não tem sentido expressar o número com 4. É por isso que nesse caso, Rosinha, nós devemos desprezar o último algarismo da média, o 5. Só que aqui nós temos uma regrinha. Quando o algarismo desprezado é maior ou igual a 5, nós devemos acrescentar 1 ao último algarismo. Assim, a nossa medida vai ficar igual a 7,36 milímetros. Entendeu? Que tal a gente fazer mais medidas do lápis? Ótima ideia! Quanto mais medidas forem feitas, melhor será a média que representará o valor do diâmetro do lápis. Bom, e já que o assunto é precisão, é melhor a gente partir para a revisão, para que tudo que foi estudado hoje fique bem preciso na sua cabeça. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem situações em que as grandezas podem ser medidas com maior ou com menor precisão. Aprendeu que durante muito tempo, a medição foi feita usando como referência partes do corpo humano. Mas que com a evolução do comércio, surgiu a necessidade de criar padrões mais precisos e instrumentos de medidas capazes de compará-los. Você ficou sabendo o que são grandezas fundamentais, como a distância, a massa e o tempo. E também o que são grandezas derivadas, como a área e a velocidade. E por último, viu o que são os algarismos significativos e qual sua importância na medição. É muito fácil perceber que o nosso dia a dia está cheio de grandezas, unidades, padrões, instrumentos de medida. A vida moderna exige, mas é sempre bom lembrar que fomos nós, seres humanos, que criamos isso. E que toda medida é um esforço que a gente faz para compreender e interpretar a natureza. Assim, não existe uma medida perfeita, mas é claro que existem tipos de medição adequados para cada caso. Na Fórmula 1, por exemplo, o tempo precisa ser medido em milésimos de segundo. Já a gente não precisa de tanta precisão para saber que a nossa teleaula de hoje chegou ao fim. Agora é com você. Até a próxima e bons estudos, hein?